E tem pessoas que estão nos assistindo também pelo YouTube. Sejam muito bem-vindas a este culto. E o Senhor Jesus tem uma palavra pontual para o nosso coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãs e irmãos, né, que estão conosco. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nós vamos ler e refletir sobre essa palavra. Nós poderíamos dar tantos temas para essa palavra, mas um tema que veio assim a calhar com essa palavra é: Deus valoriza a sua oferta e inclui você no seu propósito. Deus valoriza a sua oferta e Ele quer incluir a mim e a você no propósito dEle. Amém? O Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 6, nós vamos falar aqui sobre a Maria de Betânia. É um texto conhecido. E diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a sua cabeça, a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o meu sepultamento. Eu lhe asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Será contado em sua memória. Olha que honra nós sermos lembradas por Deus, né? E essa mulher, Maria, ela foi lembrada por Deus, por Jesus, por um ato de adoração, uma adoração pura, uma adoração sincera. Essa mulher, ela estava ansiosa pela presença de Jesus. Ela é mencionada nos 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Cada um menciona alguns detalhes diferentes, mas Deus, em sua preciosidade, em sua divindade, Ele fez questão de mencionar essa mulher, esse ato tão maravilhoso que Maria teve. E essa mulher estava ansiosa, ela arrumou a sua casa, ela se preparou o dia inteiro. E ela preparou esse vaso de alabastro para que na oportunidade certa, no momento oportuno, ela pudesse usá-lo. E eu sei que todas aqui gostam de receber pessoas que amam na sua casa, né? Quem não gosta de receber uma visita que você ama, que você aprecia? Quando você vai receber alguém na sua casa, você prepara a casa, você prepara o ambiente, você prepara uma boa refeição. Você limpa, você adorna e você fica ansioso ou ansiosa por aquela visita. E nós vemos aqui, quando nós vamos lendo a história de Maria nos 4 evangelhos, nós vemos detalhes de que ela se preparou. Ela estava ansiosa esperando Jesus. Eu não sei vocês, mas eu estava ansiosa por este culto hoje. Eu estava ansiosa, porque eu sei que estava conversando com a irmã Gilene. Jesus, ele nunca precisou de grande multidão para fazer grandes milagres. Jesus, ele sempre usou a minoria para impactar a maioria. Então, às vezes, nós nos sentimos só, nos sentimos tão pequena, mas saiba que você é importante para Deus. E Deus, ele quer te usar da maneira que você é. Só que havia algo escondido ali. Havia algo escondido em Maria. Era um perfume de nardo puro. Um perfume valioso. E a Bíblia, ela faz questão de mencionar que esse perfume ele não era apenas valioso. Ele era valiosíssimo. Ou seja, tinha um alto preço. Tinha um alto valor. E quem sabe ela escondeu aquele perfume porque alguém poderia tentar impedir ela de quebrar. Poderia tentar impedir ela de usar aquele perfume. Quem sabe ela escondeu porque alguém poderia querer comprar aquele perfume dela ou até tomar à força. Porque, queridas, estudando a palavra de Deus, indo mais a fundo, quando fala-se de um perfume de nardo puro, era aproximadamente um valor de 300 dias de trabalho.
na época. A pessoa, para ter aquela quantidade, que era aproximadamente 500 ml de perfume, ela precisava trabalhar 300 dias, somente para adquirir aquele perfume. E um valor aproximado, na data de 2023, de $12 mil. Vocês sabem o que é isso? A pessoa tem um vaso de alabastro, é um vaso de pedra, né, uma pedra branca, que assemelha-se a um mármore, era uma pedra, né, dura. E dentro dessa pedra, desse alabastro, havia um perfume muito precioso, muito caro. Então, quem sabe alguém tentaria comprar, quem sabe alguém tentaria tirar dela aquilo. Mas quando ela derrama aos pés de Jesus, ela estava dizendo: Senhor, o que é mais importante para mim é o Senhor, não é o valor desse perfume. Nada pode comprar, nada pode encobrir ou comparar com o valor que o Senhor tem para mim, na minha vida, porque o Senhor está em primeiro lugar. O Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Porque vamos pensar, vamos racionalizar aqui como nos dias de hoje. Você pegaria um perfume que custou aproximadamente $12 mil, ou 300 dias de trabalho, e você quebraria aos pés de alguém? Você derramaria toda a quantidade daquele perfume para ungir alguém? Nós vivemos numa sociedade inteiramente e puramente consumista, individualista. Nós queremos conquistar muitas coisas, isso não é ruim, e o próprio Deus nos dá essa legalidade, que nós devemos conquistar e comer o melhor dessa terra. Mas em se falando de adoração, em se falando de oferta, essa mulher, ela estava dando em primeiro lugar, e ela estava mudando alguns padrões, ela estava ressignificando alguns padrões da época. Porque a Bíblia fala que faltava aproximadamente 6 dias para a Páscoa. Então, esse ato de Maria de Betânia era um ato profético. Ela estava realmente preparando Jesus para o seu sepultamento. E normalmente usavam-se essa unção depois da pessoa morta, mas ela fez Jesus ainda estando vivo, porque ela acreditava na ressurreição de Jesus. Ela sabia que Jesus ia ressuscitar ao 3º dia. Então Maria fez algo que ninguém pensou. Maria fez algo que ninguém teve essa ideia antes. Então ela escondeu para o momento oportuno. Era um ato profético, faltava 6 dias para a Páscoa, mas causou uma indignação muito grande nos discípulos. Causou algo assim, uma indignação, porque eles viram aquela atitude e eles falaram assim: eu não acredito que alguém tenha capacidade de desperdiçar um valor tão alto como esse. Não estou acreditando. Nós vemos ali no Evangelho de João que a Bíblia faz questão de mencionar Judas, né? Aquele que iniciou essa indignação, iniciou essa conversa. E eles falam assim, no versículo 8: os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. A Bíblia faz questão de mencionar Judas como um ladrão. Ele não tinha intenção de vender e dar aos pobres, mas sim de reter para si. Então nós vemos aí uma hipocrisia, nós vemos 3 falhas nos discípulos. Nesse texto nós vemos literalmente 3 falhas. E a primeira falha que eu quero mencionar aqui é a inveja. Porque a indignação pela atitude de Maria é porque eles não tinham pensado nisso antes. De repente os discípulos falaram assim: poxa vida, essa mulher está fazendo algo tão maravilhoso, tão precioso, tão caro. E por que a gente não tomou essa atitude antes? Porque eles não entregaram uma adoração verdadeira, uma adoração pura, perfumar o Senhor, perfumar o seu corpo, preparar ele para o sepultamento. E por vezes nós deparamos com situação em que a inveja tenta parar a nossa adoração. Se eu perguntar aqui, quantas de vocês já foram paralisadas em adorar, em ofertar, em desenvolver o seu ministério por conta de inveja de alguém? Ou por conta de um comentário negativo como esse? Que desperdício! Esse ato de adoração de Maria tentaram interromper.
tentaram parar. E o segundo comportamento que nós vemos aqui, a segunda falha é a hipocrisia, porque não se vendeu esse perfume e deu aos pobres? A gente vê claramente uma hipocrisia, porque se você não consegue honrar aqueles que você está vendo, que está perto de você, como você vai honrar os de fora? Se você não honra os da tua casa, se você não honra a tua família, se você não prioriza aquilo que é prioridade na sua vida, como você vai honrar, priorizar aqueles que você nem conhece, aqueles que estão distantes? Então a gente vê aí claramente uma hipocrisia da parte dos discípulos em dizer que era um desperdício porque poderia ser vendido e dado aos pobres. E a terceira falha que nós vemos, a terceira falha é o desprezo. Eles queriam desprezar a atitude daquela mulher, a oferta de adoração sincera dela, dizendo assim: que desperdício. Você não sabe o que você está fazendo. Então nós vemos claramente a inveja, o desprezo, a hipocrisia, presente naquela argumentação que os discípulos estavam fazendo em relação àquela atitude daquela mulher. E queridas, todas as vezes que eu e você tentarmos entregar o nosso melhor para o Senhor, todas as vezes que nós tentarmos entregar a nossa mais pura adoração, isso vai incomodar algumas pessoas. Você já vai entender a palavra, de repente você fala assim: nossa, mas o que tem a ver essa palavra com o Dia Internacional da Mulher? Realmente não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nós vemos por vezes que Jesus, ele fez questão de mencionar mulheres na Bíblia, de mudar alguns padrões que para a época não eram comuns. Quando Jesus conversava com prostituta, quando Jesus ele pedia água para uma mulher em que não era da mesma linhagem, quando Jesus ele se assentava com pessoas que ao padrão social da época era errado, era impossível. Então todas as vezes que nós tentarmos escolher entregar o nosso melhor ao Senhor, vai incomodar algumas pessoas. Eu tenho certeza que você saiu da sua casa para prestar ao Senhor um culto de adoração. Eu tenho certeza que você teria N coisas, outros compromissos, mas você priorizou aquilo que é prioridade. Estar na casa do Pai, adorar a Ele em espírito e em verdade. Amém? E sabe que uma coisa que essa palavra nos traz é que o propósito de Deus, ele não existe para nós, mas é nós que existimos para o propósito de Deus. Sabia disso? Você não existe, o seu propósito não existe para você. Você que existe para o propósito de Deus. Às vezes nós queremos entender qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, mas nós ficamos dando círculos, volta, naquilo que é tão simples. A vontade de Deus, você existe para o propósito de Deus. Se coloque na dispensação, se coloque na disponibilidade e Deus ele vai te usar de maneira extraordinária, de maneira maravilhosa. Alguns exemplos que nós vemos na Bíblia, que é tão interessante para nós incluirmos nessa fala, que Deus ele queria trazer um Salvador ao mundo. E o que ele faz? Ele precisava trazer um Salvador ao mundo como homem. E ele envolveu Maria para esse propósito. Vocês acham que Maria escolheu ser mãe do Salvador? Deus envolveu Maria para um grande propósito, que era trazer o Salvador ao mundo como homem. Outros exemplos também, Deus queria que o povo vencesse a batalha pelas mãos de uma mulher. Ele envolve Débora e Jael. Você sabe, gente, tem noção, nós vemos aí guerras, muitos confrontos armados, facções, nós vemos aí disputa, né, de nação, mas você sabe o que é Deus vencer uma batalha através de uma mulher juíza, uma mulher comandante de guerra, que se colocou na posição, porque não tinha outro homem para fazer isso. Não tinha nenhum homem capaz, preparado, disposto e corajoso. E Deus usa uma mulher chamada Débora e Jael. De uma forma assim, totalmente improvável para os padrões da época e para hoje também. Hoje nós vemos, né, mulheres no exército, nós vemos mulheres aí como comandantes, como soldados, delegadas. Mas Deus ele precisava se utilizar dessa ferramenta.
que essa batalha fosse vencida pela mão de uma mulher. E muitas vezes nós nos acovardamos, né, de batalhas que vêm diante de nós. E nós achamos, não é para mim, é para outro. Não é para mim, é para o homem. Não é para mim, é para a vizinha. É para você. Todas nós temos uma trincheira de guerra. E nós precisamos nos colocar na posição. Deus queria ensinar sobre uma verdadeira amizade. Ele envolve Ruth e Noemi. Quem conhece a história de Ruth e Noemi sabe o que eu estou dizendo. Uma amizade que ultrapassou limites, ultrapassou religião, uma amizade que ultrapassou a lógica. Mas Deus, a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. A lógica divina é diferente da lógica humana. Nós raciocinamos de uma forma, mas Deus ele vem e faz de uma forma totalmente diferente. Porque a sociedade está centrada no homem. Ela ensina que tudo gira ao nosso redor. Mas não é assim. Deus pensa de modo diferente. Um outro exemplo, Deus ele queria mostrar que quem prioriza o seu reino vence as batalhas terrenas. E ele usou e envolveu Esther. Esther vai contra toda a probabilidade. Esther era uma menina órfã, de pai e mãe. Quem sabe ela poderia ter todos os motivos do mundo para ser uma menina frustrada, uma menina depressiva, uma menina sem esperança, sem perspectiva de futuro, de casamento, de ter uma família. Quem sabe ela tinha todos os motivos. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho referência, apenas um primo, um tio em que eu posso me apoiar. Mas pelo contrário, Deus queria mostrar que quem prioriza o seu reino vence todas as batalhas terrenas. E Esther, ela venceu toda aquela batalha. E ela foi a prepulsora da liberdade, né, do seu povo. Ela foi aquela que deu o pontapé inicial e enfrentou essa batalha. Queridas, Deus tem um plano para a humanidade e deseja envolver você. Deseja me envolver. Deseja envolver todas as mulheres que dizem sim à sua palavra. Deus, ele tem um plano para a humanidade. A pergunta é, você quer viver esse plano? Você quer permitir que Deus te envolva nesse plano? Você quer permitir que o Senhor Jesus, ele possa realmente te colocar no lugar onde as pessoas, quem sabe, não vão entender, mas que você vai ser a boca de Deus naquele lugar? Que você vai ser a boca de Deus no lugar onde o evangelho ainda não chegou, onde vidas ainda não foram alcançadas, onde pessoas precisam ser libertas. Quem sabe é no seu vizinho, na sua vizinha, que essa missão vai começar. Deus tem um plano para toda a humanidade e Ele quer me envolver e quer te envolver. Eu quero te convidar para ficar em pé neste momento. Como o exemplo de Maria de Betânia, a palavra do Senhor diz que ela chegou até Jesus, porque Jesus estava ali jantando, né, naquela casa. E os discípulos, era um perfume muito caro, e ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava inclinado à mesa, reclinado à mesa. Nós vemos mais para frente também no Evangelho de João, que especifica mais que Lázaro, seu irmão de Maria e Marta, ele tinha acabado de ser, né, ressuscitado, ele estava morto ali, Jesus ressuscitou. E eles estavam sentados ali. Quem sabe Maria, ela como um ato de gratidão pela vida do seu irmão. Seu irmão que reviveu da morte, né? Já estava ali há 4 dias. Maria como um ato de gratidão ao Senhor Jesus. Nós vemos outros exemplos de Maria que ela se reclinou aos pés de Jesus para aprender. Ela se reclinou aos pés de Jesus, chorando, secando os seus pés com os seus cabelos. E Maria é um exemplo para nós de que o propósito de Deus não existe para você, mas você existe para o propósito de Deus. Eu quero convidar você neste momento a orar ao Senhor Jesus. E é uma palavra reflexiva, uma palavra de reflexão que nós precisamos trazer para dentro de nós. O quanto nós estamos dispostas a ser usadas pelo Senhor, o quanto nós estamos dispostas a se envolver no plano da humanidade. Você é especial,
Você é única, como já foi dito aqui nessa dinâmica. Não existe outra como você. Cada uma de nós temos uma missão, temos um dom, e que os nossos dons e talentos eles sejam para servir ao Senhor Jesus. Se é de cantar, cante alegremente. Se é de orar, ore. Se é de evangelizar, evangelize. Se é de levar a palavra, leve a palavra de forma eficaz e verdadeira. Se a tua missão é de repente de aconselhar, seja uma ótima conselheira, usando a palavra do Senhor sempre como base. Se a tua missão, aquilo que Deus te colocou para fazer, é cuidar de outras pessoas, cuide com amor, cuide com muito carinho. Despeje o seu coração diante do Senhor Jesus. Quem sabe essa indignação dos discípulos poderia ser diferente, porque eles poderiam fazer a mesma coisa que Maria estava fazendo. Então eu e você, nós podemos, quem sabe, olhar para nossa irmã e falar: irmã, eu não posso e não quero fazer sozinha, vamos fazer juntas. Vamos nos unir para que o reino de Deus cresça, para que almas sejam alcançadas. Quem sabe ao invés de olhar para uma irmã, para um irmão e ver o talento dele e permitir que o diabo coloque ali uma inveja, coloque uma indignação, nós vamos olhar um para as outras e falar assim: olha, eu não sei fazer isso, mas eu quero aprender, você me ensina? Vamos juntas. Vamos levar o evangelho, vamos levar a palavra do Senhor. O seu propósito não existe para você, mas você existe para o propósito de Deus. Amém? A palavra do Senhor também menciona que Maria, ela não derramou o alabastro sobre Jesus, ela quebrou. Era um vaso duro, provavelmente ela usou algo muito forte para quebrar aquele vaso. E a palavra do Senhor diz que ela despejou todo o perfume. Todo aquele ambiente ficou tomado por aquele perfume. Sabe, quando nós ofertamos ao Senhor de forma genuína, de forma verdadeira, sem reserva, todo o ambiente fica perfumado. A presença de Deus é marcante naquele lugar. Nós estamos nessa noite aqui, prestando um culto ao Senhor, homenageando umas às outras. Mas sabe que em primeiro lugar e unicamente nós viemos aqui derramar o nosso perfume aos pés do Senhor Jesus. Queridas, e eu e você precisamos sentir o perfume neste lugar. A minha e a tua oferta precisa causar um perfume, aleluia, agradável ao Senhor. Qual é o perfume que você tem derramado diante do Senhor Jesus? Qual é a oferta que você tem dedicado ao Senhor? Sem reservas. Sabe, você entregar totalmente ao Senhor Jesus. Senhor, está aqui a minha oferta, a minha adoração, a minha gratidão. O meu talento, o meu dom, Senhor, é para servir ao Senhor. Os meus dons e talentos são para servir ao Senhor, digno de honra, digno de glória. O ambiente precisa estar perfumado, aleluia, aleluia. O ambiente precisa estar tomado da presença do Senhor. Eu imagino aquela sala, aquele lugar onde eles estavam, a presença de Jesus contagiando, aquele perfume, aleluia, impregnando em todos os lugares. E quando vem a indignação, quando vem as palavras contrárias, quando vem as vozes tentando te desanimar, Jesus vem e fala assim: deixa essa mulher em paz. Deixa essa mulher em paz, aleluia, aleluia. Jesus falou: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o meu sepultamento. Eu lhe asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado para a sua memória, em memória dela. Querida, toda a oferta que eu e você derramamos ao Senhor, todo o serviço, toda a adoração, aleluia, o Senhor Jesus, Ele contabiliza. Deus valoriza a sua oferta e Ele inclui você no propósito dEle.
Deus valoriza a sua oferta, não importa o tamanho da sua oferta, não importa o valor da sua oferta, Deus valoriza a sua oferta. Por isso, entrega ao Senhor Jesus o teu melhor, a tua melhor oferta, o teu melhor perfume, a tua melhor adoração, a tua melhor oração, a melhor palavra. Entrega ao Senhor Jesus o teu amor a serviço do reino de Deus. Aleluia, aleluia. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, bem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Vamos dizer isso? A tua palavra escondi, bem guardada no coração, guardada em meu coração, pra eu não pecar, Senhor, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia, que o mundo possa ver o brilho do Senhor Jesus através de você, minha querida. Você é especial, você é única. Nós oramos a Ti, Senhor, neste momento em agradecimento por este dia. Em agradecimento, Senhor, por este culto, pelos testemunhos, pelos louvores entoados. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque a Tua graça nos alcançou. O Teu favor, Senhor, é derramado sobre nós todos os dias. A cada respirar nós podemos sentir, Senhor, a Tua mão sobre nós. Homens, mulheres, crianças, pequenos e adultos, todos nós somos contagiados pela Tua graça e Tua misericórdia. Nós Te louvamos, Senhor, por esta palavra que vem de encontro ao nosso coração. Aleluia, nos ensinando a maneira correta em que devemos Te ofertar, Senhor. O melhor perfume, a melhor essência, sem reserva, Senhor.
Nós queremos nos entregar nesta noite aos teus pés, Senhor, sem reservas. Todos os dons e talentos que o Senhor dispensou a nós são para servir ao Senhor, são para servir a sua casa, o teu reino sobre a terra. Usa, Senhor, a cada uma na sua especialidade, usa cada uma, Senhor Jesus, na sua essência. Usa cada mulher, Senhor, que o Senhor levantou neste lugar e fora dele, para engrandecer o teu nome, para alcançar vidas para o teu reino. Senhor, dispensa, Senhor Jesus, em nosso coração, aleluia, a tua unção. Porque sem a tua unção, Senhor Jesus, nós não somos nada. Apenas, Senhor, latas vazias. Latas vazias, Senhor, que parte de um lado para o outro, mas queremos ser cheias, cheias da tua presença, cheias da tua unção, da tua palavra, cheias, Senhor Jesus, do teu Espírito Santo. Toma cada um, Senhor, neste lugar, aleluia. Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos e faz o que lhe apraz, Senhor. E faz o que lhe apraz, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Te louvamos, Pai. Te louvamos pela tua presença neste lugar. Nós sabemos que o Senhor fala através do silêncio. Nós sabemos que o Senhor fala através dos seus profetas. O Senhor fala através da tua palavra. E a tua palavra falou no nosso coração nesta noite, Pai. Aleluia. Que a verdadeira oferta, ela precisa ser entregue sem reservas. E que o Senhor Jesus nos escolheu, aleluia, para um grande propósito. Não foi nós que escolhemos a ti, mas o Senhor nos escolheu a nós. Obrigada, Senhor, por nos escolher. E nós estamos à disposição, Pai, para cumprir o teu querer, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Aleluia. Deus valorizou a oferta de Maria e incluiu ela no seu propósito. E não é diferente hoje. Deus valoriza a sua oferta. Quem sou eu para mencionar ou dimensionar o tamanho da sua oferta? Mas você sabe no seu coração aquilo que você tem ofertado ao Senhor Jesus. Em outras versões, a palavra do Senhor diz que Maria, ela fez o seu melhor. Ela deu o seu melhor. Você imagina um perfume tão precioso, tão caro. Ela deu o seu melhor. A pergunta para mim e para você hoje, antes de nós encerrarmos: você tem dado ao Senhor o seu melhor? Você tem ofertado ao Senhor o seu melhor? Ou você tem apenas dado aquilo que sobrou? Você tem ofertado a Deus uma verdadeira adoração? Um perfume precioso? Queridas, isso é uma reflexão para nós. Saímos daqui não preocupadas, mas saímos daqui com uma certeza de que nós iremos entregar ao Senhor o nosso melhor. Amém? Quero convidar